E aí, turma, tudo bem? Bom, vamos entrar na reta final do nosso livro, certo? Capítulo que fala sobre o fim da Guerra Fria, o processo de globalização, né? E aí toda essa história aí, no decorrer aí do século 20 e 21, né? Sobre a questão do terrorismo, a questão da América Latina, enfim, a gente vai debater um pouquinho sobre isso, tá? Nas aulas anteriores, a gente viu como os Estados Unidos e a União Soviética influenciaram certos conflitos fora de suas nações, né? E aí como isso foi prejudicial para os Estados Unidos, não, para a União Soviética, não, mas para as nações que eles acabavam intervindo de forma agressiva, enfim. E aí a gente vai estudar hoje, né, sobre esse processo que é o fim da Guerra Fria. Vou assumir aqui um pouquinho, né, para ficar melhor de visualizar e tal. Bom, ele já inicia aqui o capítulo. Vou voltar um pouquinho o capítulo para vocês se situarem aí. Capítulo 11, tá? Pronto. E aí ele inicia aí com a relação do fim da Guerra Fria, né? E aí ele vai falar, vai dar uma antecipada. A gente sabe que a Guerra Fria foi esse conflito indireto entre os Estados Unidos e a União Soviética, esse conflito que não havia ataque direto entre as duas nações, mas elas acabavam intervindo em séries de outros conflitos que aconteceram aí no mundo, né? E aí é um conflito realmente baseado em ideologias, né? Capitalismo dos Estados Unidos, socialismo da União Soviética. E aí a gente vai vir aqui, ele já inicia falando sobre a década de 70, quando a União Soviética começa a passar por uma crise, né, devido aos grandes custos que eles estavam investindo na corrida armamentista, né, sobre a questão do petróleo, a escassez de produtos, tudo isso foi fazendo com que a população realmente começasse a questionar essa ideologia comunista, as outras, né, o mundo também começasse a ver que essa potência comunista já não era tão forte, né? E aí, diante disso, em 1985, eu tenho o Mikhail Gorbachev, né, como então presidente da União Soviética, ele passa a iniciar uma série de reformas para fazer com que realmente houvesse uma transição desse sistema, né, econômico comunista para o capitalismo e a democracia, ok? E aí o que acontece? Juntamente com isso, a gente vai ter também uma série de movimentos no leste europeu de independência, né, da União Soviética, países que começaram a lutar pelas suas independências. Então, tudo isso foi gerando uma crise dentro da União Soviética. E aí, essas reformas, a gente tem a figura da Glasnost e a Perestroika, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Então, aliada a esse processo de crise dentro da União Soviética, tem-se também a questão da queda do Muro de Berlim em 89. Vimos que o Muro de Berlim ele era a concretização desse mundo bipolar, né? Então, quando em 89 há o processo da queda do muro e a reunificação da Alemanha, a gente já vê esse processo, né, esse desmoronamento da União Soviética e, consequentemente, da Guerra Fria. E aí a gente tem em 1991, mesmo com a Glasnost, mesmo com a Perestroika, que eram projetos, digamos assim, de Mikhail Gorbachev para poder fazer com que o capitalismo e a política comunista, o capitalismo não, desculpa, o socialismo e a política comunista começassem a ser integrada a esse novo sistema capital. E aí, em 1991,
eu tenho uma dissolução da União Soviética, né? As nações que estavam aí no seu processo de independência do leste europeu para se desvincular da União Soviética acabaram ali conseguindo. E aí, em 1991, eu tenho realmente o encerramento da União Soviética e, consequentemente, isso acaba representando uma vitória aos Estados Unidos, porque eu já não tenho mais, na prática, essa questão do mundo bipolar, né? Mas aí a gente sabe que essa questão do conflito entre a União Soviética, né, que já se dissolveu, mas entre a Rússia e os Estados Unidos, eles acabam realmente existindo meio que até hoje, né? E aí, com o fim da União Soviética, eu tenho de volta essa questão do mundo multipolar, né? Mas esse mundo multipolar realmente é muito mais influenciado pelos Estados Unidos, óbvio, né? E aí ele vai falar o seguinte, que no final do século XX, eu tenho o surgimento de três polos de poder, os Estados Unidos, o europeu, né, os países formados pela União Europeia, e o bloco oriental, que são formados pelos países ali liderados pelo Japão. E já no século XXI, surge também aí a China, né? A China hoje ela representa uma das maiores nações e aí a gente também tem a Rússia, o Brasil, a Índia, a África do Sul, ou seja, agora nós temos vários polos de poder, de economias fortificadas, né, que estão aí em concorrência dentro do globo, ok? E aí o surgimento dessas várias economias fortificadas, opa, desculpa, várias economias fortificadas, eu tenho realmente o processo de globalização, né? Porque eu já não tenho mais essa bipolaridade entre os Estados Unidos e a União Soviética. Isso possibilitou o surgimento de outras potências e, consequentemente, possibilitou a troca de tecnologia, de informação, de tudo isso entre as nações, e aí esse processo se dá realmente como o processo definido como globalização, que é essa integração, essa dependência econômica, essa expansão de empresas, de comércio, de capitais, de relações de tecnologia, enfim, essa troca de todos os ramos, né, que a gente denomina como globalização. E aí a globalização ela tem realmente o seu lado positivo, que é essa troca toda, né, de informações, de tecnologia, de economia, enfim, de todos os ramos, agricultura, medicina, hoje a gente tem a questão ambiental, tudo isso é trocado pela globalização, mas em compensação, a globalização ela tem o seu lado negativo e contraditório, porque ela vai acentuar a questão das desigualdades, né, das desigualdades sociais entre os países e dentro dos países, né? Ou seja, um dos principais questões é que eu tenho nações, por exemplo, como a África, que eu tenho nações dentro muito fortes, como a África do Sul, mas eu também tenho países onde os índices de desigualdades sociais são altíssimos, ou seja, toda essa troca de tecnologia, toda essa troca econômica, ela não atinge toda a população do globo, né? E aí ele vai falar justamente aqui o que mudou, né? O que mudou com esse processo de globalização? Eu tenho realmente a aceleração do lucro, eu tenho realmente a troca de informações em tempo reais, né? Ou seja, as relações políticas mundiais elas acabam realmente se tornando mais íntimas, digamos assim, e aí ela acaba gerando também uma interdependência política, né? Ou seja, as nações acabam, por exemplo, Estados Unidos, Alemanha, Japão, ela acaba influenciando o restante das nações que eles estão integrados. Por exemplo, os Estados Unidos acabam influenciando dentro da América, o Japão dentro da Ásia, as grandes potências dentro da Europa, enfim. E aí, o que acontece? Com isso, a globalização ela acaba gerando também uma autonomia,
dentro das nações, mas ela também acaba gerando regimes autoritários, né? Como é o caso, enfim, de grandes nações em que há realmente essa divulgação de democracia, mas também há esse outro lado, que é a questão dos regimes autoritários, ok? América Latina e globalização. O que, que ele vai falar aqui, né? Que a América Latina ela vai sofrer um processo bastante intenso durante o século 20 e 21, né? É o momento em que a América Latina ela passa por um processo de industrialização muito forte, né? E tardio comparado com outras regiões do mundo, mas é justamente nesse período que ela passa a ter esse processo de industrialização, e aí eu tenho, dentro dos anos 80, uma política neoliberal muito forte dentro da América Latina, essa questão do Estado mínimo, essa questão da privatizações de empresa, a questão da diminuição dos salários dos trabalhadores, né? E aí toda essa dinâmica que acontece dentro da América Latina, dessa política neoliberal, ela tem sim uma influência muito forte dos Estados Unidos, né? E aí durante a década de 90, a América Latina ela realmente entra no processo de globalização, ou seja, eu tenho multinacionais entrando, né, dentro da América Latina, e aí essa fortificação industrial dentro da América Latina durante os anos 90 acaba fazendo com que as nações comecem a questionar o porquê dos Estados Unidos estar influenciando tanto, né? E aí acaba também gerando formação de blocos, né? E aí eu tenho realmente a formação de bloco no sentido da América Latina se auto-ajudar. Por exemplo, aqui na América do Sul, a gente tem o Mercosul, ou seja, a união das nações em blocos econômicos é justamente para ter essa solidificação econômica para poder concorrer com outras nações. E aí ele vai falar aqui, né, da questão da população indígena, né, que vai ficar muito forte dentro da América Latina. E aí ele vai dizer justamente isso, que as reivindicações indígenas elas passam a ser primordiais durante as primeiras décadas do século XXI. E aí elas realmente decorrem porque a questão indígena, desculpa, ela não tinha sido debatida até então, né? Então observa-se dentro da América Latina esse processo indígena muito forte, a eleição de representantes indígenas, né? E aí também, consequentemente, já vai o contraponto que é a questão industrial e aí a questão agropecuária, que vai para esse lado das terras indígenas, ou seja, ao mesmo tempo em que eu tenho um processo de política muito forte para os indígenas, também se tem um processo de luta indígena muito forte dentro da América Latina. Ok? Próxima aula a gente debate essa questão do terrorismo, que a gente já vem falando um pouquinho, tá bom? Vou interromper aqui. No mais, a gente debate na nossa próxima aula. Bye!